Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Intensivão RWE. O meu nome é Aaron, eu sou o atual CTO da Precision Data e nesse mês de maio eu vou apresentar alguns temas relacionados à inteligência artificial. E nós vamos começar falando sobre a história da inteligência artificial, algumas definições, algumas taxonomias interessantes de nós conhecermos, para nos ajudar a situar nessas aulas que nós vamos ter. Começando então na década de 40, as sementes da inteligência artificial, eu começo falando aqui da primeira proposta de um neurônio artificial, é um modelo matemático de como seria um neurônio. Ele foi proposto em 1943 pelos cientistas McCulloch e Pitts. Logo em seguida, em 1947, foi inventado o primeiro transistor, que seria um circuito elétrico que executa na prática o que seria um neurônio, é uma simulação disso, né? Em 1950, o Turing propõe o jogo da imitação. O Turing ele já começava, já desde 1936, a trabalhar em cima de uma máquina que fosse capaz de realizar cálculos. Na verdade, era uma máquina que fosse capaz de realizar qualquer tipo de cálculo. Essa foi a base teórica do computador e, e por isso ele é considerado o pai da computação. Mas em 1950, ele propõe um jogo da imitação que é uma ideia para você identificar se uma máquina ela possui um comportamento inteligente ou não. O jogo da imitação nada mais é do que um interrogador e dois participantes, sendo que um deles é um humano e o outro é uma máquina. Se o interrogador ele não consegue distinguir entre as respostas de uma máquina e de um humano, significa que aquela máquina ela pode ser considerada inteligente. Essa foi a proposta de Turing. Em 1958, Rosenblatt ele descreve, ele propõe a perceptron, que é também um neurônio matemático, né, um modelo matemático para um neurônio, mas que ele consegue aprender pesos para resolver um problema. Então, perceba que o transistor e o perceptron são duas coisas diferentes, mas eles têm a mesma origem, que é o neurônio de McCulloch e Pitts. Um deles é um circuito e o outro é um modelo matemático de como você implementar um neurônio que consegue aprender os seus pesos, né? Partindo para a década de 50, em 1956, nós temos um workshop interessante onde é proposto um nome inteligência artificial para um campo dentro da computação, onde se estuda algoritmos que conseguem simular comportamentos inteligentes. Em 1966, o primeiro sistema, um dos primeiros sistemas, chamado ELISA, que simula um psicólogo, ele ficou muito famoso e isso marcou uma era de otimismo. Aqui é conhecido como a primeira onda da inteligência artificial, e que foi seguida do primeiro inverno da inteligência artificial. Após observar as limitações desses sistemas, a partir da década de 90 foram surgindo vários cortes de verba e aí foi uma época marcada como o primeiro inverno da inteligência artificial. Aqui eu faço uma pausa para a gente entrar na nossa taxonomia. O caminho da engenharia das mentes seriam abordagens de se construir inteligência artificial, que foi marcada nessa primeira década aqui, a partir de 1950, pela inteligência artificial simbólica. Basicamente, esses sistemas eram construídos com regras lógicas que eram escritas por humanos. Então, algum humano deveria pensar em todas as regras que poderiam acontecer nesses sistemas, que esses sistemas deveriam ter para que eles funcionassem. E muitos sistemas foram construídos dessa maneira e foram utilizados, por exemplo, para provar teoremas e realizar algumas tarefas específicas, tá? Passando para a década de 80, após o primeiro inverno da inteligência artificial, a gente tem um novo boom, uma explosão de sistemas especialistas, também baseados em regras implementadas pelos programadores, né? Quais foram as limitações que eles descobriram, né? Um gargalo na aquisição de conhecimento. Não havia nenhum especialista que conseguisse pensar, arquitetar todas as regras necessárias para um sistema robusto, né? Esses sistemas também eram muito frágeis, ou seja, eles quebravam com muita frequência.
Assim que você fugia do esperado, eles paravam de funcionar, e a escalabilidade era muito difícil de escalar. Então, a partir de 1987 a 1990, a gente entra no segundo inverno da inteligência artificial. Uma segunda época aí de desilusão e pessimismo em relação à inteligência artificial. E aqui eu paro, faço uma outra pausa para falar de outra taxonomia, outra forma de nós enxergarmos a inteligência artificial. Uma classificação em horizontes de capacidade. Então, primeira definição aqui que eu apresento para vocês é a inteligência artificial estreita, é conhecida como a Narrow AI ou a Weak AI, né? Inteligência artificial fraca, que consiste em sistemas especialistas, ou seja, sistemas que realizam tarefas específicas, mas que não conseguem generalizar o conhecimento. O próprio exemplo que eu já falei aqui é o projeto ELISA, mas a maioria dos sistemas de inteligência artificial que a gente possui até hoje são sistemas especialistas, que só realizam uma tarefa. E outra taxonomia que eu gostaria de inaugurar aqui seria relacionado à ordem evolutiva. Então, a gente pode entender isso também como áreas do conhecimento. Eu falei que a inteligência artificial ela surgiu dentro de uma área de conhecimento maior que se chama ciência da computação. Então, a gente tem uma área de inteligência artificial e outras sub-áreas que ainda vão aparecer aqui. Indo para a década de 1990, a gente vai ter a virada estatística. O que marca essa década é a disseminação do uso da internet e os dados que começam a aparecer, a serem propagados, né, compartilhados. A gente tem um volume maior de dados já a partir de 1990. Isso impulsiona o machine learning, a aprendizagem de máquina, porque são técnicas que aprendem com os dados. Em muitos modelos clássicos de estatística, como a regressão logística, regressão linear, análise do discriminante, que já existiam já desde o início do século XIX, eles foram evoluindo, né? Outros modelos foram surgindo, como por exemplo SVM, começaram a ganhar espaços, a ter resultados cada vez melhores, e a grande marca aqui é os sistemas aprenderem com os dados. Essa que é a grande diferença, que não mais você precisa descrever todas as regras dos sistemas, porque os sistemas iriam aprender essas regras conforme os dados demonstrassem ali os padrões, né? Em 1997 a gente tem um marco muito importante, muito conhecido, que é o Deep Blue, um modelo que conseguia jogar xadrez e ele derrota o campeão da época, o Kasparov, em um jogo de xadrez, utilizando uma busca exaustiva. Então era um modelo que fazia muitas buscas e heurísticas estatísticas aqui, né? Então esse foi um grande marco da inteligência artificial, porque pela primeira vez um computador, uma máquina conseguiu vencer um humano no jogo de xadrez. E aqui marca a terceira onda da inteligência artificial. E a gente não teve mais invernos a partir de então, e aqui o caminho começou a se abrir para as próximas ondas aqui, né, que envolvia já o Deep Learning. Então, voltando para a nossa taxonomia do caminho da engenharia das mentes, as abordagens, a gente tem as abordagens estatísticas aqui, que envolvem um aprendizado de probabilidades e identificar padrões ocultos nos dados. Isso é útil para classificar e estimar valores. Tá? Muitos modelos surgiram e ainda são usados até hoje a partir dessa abordagem. E atualizando aqui também a nossa ordem evolutiva, a gente tem a consolidação da sub-área do aprendizado de máquina, são algoritmos que têm essa característica de aprender com os dados. Então, é um campo menor dentro da inteligência artificial, e a inteligência artificial ela passa a ser um guarda-chuva de técnicas aqui, né? Qualquer técnica, qualquer máquina que imite a cognição pode ser considerado, qualquer algoritmo que tenha esse comportamento pode ser considerado algoritmo de inteligência artificial, mas apenas aqueles que aprendem com os dados são considerados de aprendizado de máquina. Entrando na década de 2010, a gente tem um outro avanço muito importante, que é o uso das GPUs, que são as unidades de processamento gráficas do computador, que foram projetadas para processar imagens, vídeos e para jogos também, muito usadas.
elas começaram a ganhar bibliotecas que permitiam utilizar esses chips, né, as GPUs, para realizar tarefas diferentes das convencionais, como, por exemplo, multiplicação de matrizes, que é muito útil para muitos algoritmos. E aqui também acaba ocasionando um boom das redes neurais, porque as redes neurais são modelos de inteligência artificial que utilizam muitas matrizes. Então, um destaque aqui em 2012 para a AlexNet, que é uma rede neural para classificação de imagens. Ela vence uma competição da ImageNet, que é uma competição de classificação de imagens, identificação de objetos, reduzindo o erro pela metade. Então foi um salto gigantesco aqui no potencial dos algoritmos de processamento de imagens. E isso também segue com o avanço de processamento de dados não estruturados, como, por exemplo, imagem, vídeo, áudio e principalmente texto. E aqui começa a quarta onda da inteligência artificial, que é a era do deep learning, das redes convolucionais, outras redes profundas. Então, completando aqui a última abordagem da nossa taxonomia de caminhos da engenharia das mentes, que é a inteligência artificial conexionista, que é marcada aqui pelas redes neurais. Então, acaba sendo uma abordagem muito particular que cresceu muito, com muita variedade de muitas redes neurais diferentes, diferentes arquiteturas, e acabaram constituindo uma área toda aqui dentro da inteligência artificial. E também da ordem evolutiva, né, os algoritmos, o aprendizado profundo acaba virando uma sub-área dentro do aprendizado de máquina. Então, nós temos dentro de aprendizado de máquina muitos modelos que aprendem com os dados, mas um conjunto particular desses modelos são modelos que são gigantescos, que têm uma quantidade de parâmetros muito grande e conseguem aprender muitas características, muitas informações, por isso eles são chamados de aprendizado profundo, né, de deep learning. E entrando agora, a partir do ano de 2017, com o surgimento dos Transformers, né? Teve um artigo que marcou isso, Attention is all you need, e o mecanismo de atenção é um mecanismo dentro da rede neural que permite com que a rede neural foque em determinados pontos específicos do dado, da imagem, do texto, que são mais importantes e considere eles têm um peso maior na saída do modelo. E esses algoritmos também eles foram um marco para a inteligência artificial, porque a partir deles nós tivemos saltos muito grandes em benchmarks, aqui, especialmente de processamento de texto e etc. Né? Em 2020, a gente tem já o tão famoso GPT. O GPT-3 já era a terceira geração aqui do modelo, mas ele foi um marco porque pela primeira vez nós conseguimos ter um modelo de linguagem que conseguia conversar como se fosse um humano. E aí foi quando o ChatGPT ficou muito conhecido, né? Então ele impressiona com essas tarefas de linguagem e também é um marco em relação ao tamanho, a quantidade de parâmetros desse modelo, né? A gente chegou num patamar aqui, numa escala de ordens de grandeza maior do que os modelos anteriores. Em 2022, o ChatGPT atinge 100 milhões de usuários em 2 meses. Aqui também foi um marco muito importante, porque, de fato, o ChatGPT e os modelos de linguagem ganharam uma escala em termos de popularidade e uso pelas pessoas que nunca antes foi vista dentro do campo da inteligência artificial. E aqui também marca o início da era da IA generativa. Até então, na onda anterior, a gente pode considerar que essa é uma quinta onda da inteligência artificial, mas na onda anterior, a gente ainda não tinha muitos modelos generativos, ou seja, os modelos normalmente eles indicavam, a gente utilizava ele para fazer uma classificação, uma predição, que eram tarefas cujo output é muito pequeno, né, muito específico. Agora, na IA generativa, o output dos modelos passa a ser conteúdos grandes, né? Por exemplo, imagens
e, por exemplo, vídeos, né, também a gente está vendo esses modelos aparecerem, e principalmente aí textos, né, essas inteligências artificiais que geram textos longos, mantendo uma coerência, né? Então, esse é um grande marco e é o estado que nós estamos hoje, né? Então, fechando a nossa, a nossa taxonomia aqui dos horizontes de capacidade, eu tinha apresentado lá no começo a IA estreita, que são para tarefas específicas. Nós temos um conceito chamado inteligência artificial geral, que é a capacidade da inteligência artificial de executar tarefas gerais, ou seja, é um conhecimento multidisciplinar e executar tarefas, ou seja, o ChatGPT, por exemplo, né, e outros modelos de linguagem, eles conseguem responder perguntas dos mais diferentes domínios do conhecimento e conseguem responder bem essas perguntas, né? Ainda é um assunto de grande debate se nós atingimos ou não uma inteligência artificial geral, porque a definição ela diz que é uma inteligência tão versátil quanto a de um humano. Ou seja, e a gente consegue perceber que, embora em algumas tarefas elas sejam muito boas, talvez até melhores, né? Se a gente for falar em largura de conhecimento, né? Em variedade de conhecimento, ela consegue responder perguntas em domínios de conhecimento muito melhor do que qualquer humano, ou seja, a gente nunca vai encontrar um humano que conhece tantas coisas quanto ela conhece, mas em algumas tarefas específicas a gente vai ver que ela vai errar de uma maneira muito primária, né? Então, fica ainda essa discussão se atingimos a AGI ou não. O consenso ainda é que nós não conseguimos chegar na inteligência artificial geral, mas com certeza a gente já está cavando o buraco ali para fincar essa bandeira. A gente está muito perto de ter uma inteligência geral. E um último conceito, ainda teórico, né, hipotético, na verdade, não se sabe se é possível chegar a esse ponto, mas seria o da superinteligência artificial. Na superinteligência artificial, a gente está falando de uma inteligência muito superior à dos seres humanos. E uma das marcas aqui é que a inteligência artificial seja capaz de melhorar a ela mesma, ou seja, ela não dependa mais dos humanos desenvolvendo, aprimorando os sistemas para que ela fique mais inteligente. Ela mesma conseguiria fazer pesquisas e incorporar inovações a si mesma, construindo outras inteligências melhores a partir dela mesma. Então, esse é o ponto que eles chamam de singularidade, porque a partir do momento que você consegue colocar isso dentro de uma máquina, basta você deixar essa máquina ligada que ela vai ficar melhorando lá infinitamente, e ela não cansa, né? Ela não para de trabalhar. Então, seria uma aceleração desse processo muito grande e seria uma escala de conhecimento exponencial, né? Mas isso ainda é muito hipotético, não se sabe se é possível atingir isso, e um dos grandes argumentos é que essas inteligências elas são construídas em cima de máquinas que são binárias, ou seja, um sistema binário ele é muito limitado comparado a um sistema analógico, que é como o nosso cérebro funciona. Então, são características aqui extremamente diferentes, embora tentem simular algumas coisas semelhantes aqui, mas o cérebro humano é ainda muito mais complexo do que um computador, né? Então, muitos especialistas aqui vão dizer que é impossível atingir uma inteligência igual ou superior à dos humanos utilizando máquinas binárias. Mas essa é uma discussão aí para os curiosos da inteligência artificial. E chegamos ao fim da nossa aula, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, esses conceitos, essas taxonomias aqui, para que vocês entendam quando a gente cita o que é uma AGI, o que é a inteligência artificial, aprendizagem de máquina, deep learning. Então, são conceitos que é interessante vocês terem em mente o que significam. E esse é o fim da nossa primeira aula, falando da história da inteligência artificial, aqui dos primórdios aos LLMs. Próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre Generative AI, algumas particularidades, algumas características desses sistemas. E nas outras duas, nós vamos falar da aplicação desses sistemas na redação de artigos científicos e na análise de dados.
E é isso por hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês estejam mais interessados pela inteligência artificial e que continuem comigo aí nas próximas aulas, tá bom? Obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau.